Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus batuíras. Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Crise Desistencial. Hoje a nossa conversa, ela vai começar a partir de um documentário que está fazendo muito sucesso aí na internet, vários trechos, principalmente a respeito de uma personagem específica. E é um documentário que merece ser lembrado, que é o Ouvidores de Vozes. Esse documentário ele acompanha a vida de 3 pessoas, Isabel, Reginaldo e Marlene, que convivem diariamente com vozes que só eles podem ouvir. Eles não mostram que como é viver num mundo em que a mente fala mais alto, sabe? E como isso afeta a vida pessoal, profissional, social de quem carrega esse fardo pesadíssimo. Entre essas histórias, a de Marlene se destaca, Uma mulher que, apesar de todo esse sofrimento que passou, ainda tinha esperança de dias melhores. Alguém que transformou a sua dor em palavras, sabe? E quando ela escreveu e leu diante das câmeras, uma carta para a felicidade. Uma carta que não era só um texto, mas quase um pedido de trégua com a vida. Daí hoje nesse episódio, a gente vai falar dela, sobre como foi retratada nesse documentário, sobre o que a sua história nos ensina, e também sobre como o sistema de saúde público, o SUS, através do CAPS, tem um painel fundamental no cuidado de pessoas que vivem dilemas parecidos. Porque falar da Marlene é falar de saúde mental, de dignidade e de como o cuidado coletivo pode salvar vidas. Para quem não sabe a respeito do que eu estou falando, é sobre uma senhora que viralizou esses dias em todas as redes sociais. Quem tem acesso às redes sociais, quem fuça as redes sociais vai saber do que eu estou falando. É uma senhora que viralizou por conta de suas falas a respeito de uma voz que a persegue e que ela ouve o tempo todo. E aí, quando esses vídeos começaram a viralizar na internet, os trechos mais fortes do documentário Ouvidores de Vozes, acabou sendo reduzido a meme. A carta que Marlene lê, para felicidade, é uma fala carregada de dor, sabe? E de esperança. E acabou virando nas plataformas de TikTok, X, Instagram, acabou virando legendas de piadas banais, sabe? Trilha de funk, montagem irônica, o que pra ela foi um grito íntimo, pra muitos se transformou em uma figurinha de humor. E é aqui que precisamos parar e refletir, o que significa transformar a vulnerabilidade de alguém em piada. Marlene conviveu com a vida inteira com o peso de vozes, com a solidão de não ser compreendida, com a dificuldade de trabalhar, de se relacionar, de se manter em pé em um mundo que já estigmatiza quem foge do padrão, sabe? O documentário deu rosto, corpo e voz a esse sofrimento, mas a internet, em vez de acolher, recortou sua dor para rir. Até onde se sabe, Marlene faleceu em 2024. Mas e se ela ainda estivesse viva? Como seria para ela abrir o celular e encontrar sua própria voz? A voz que falava de tristeza e da falta de felicidade, usada como piada por milhões de pessoas. Quantos memes repetidos, sabe? Até que ela acreditasse que sua dor não tinha mais valor algum. Essa é a crueldade que muitas vezes a gente nem enxerga. O sofrimento que viraliza nunca é só conteúdo. É a vida de alguém também. Às vezes a gente esquece disso. Transformar pessoas com a saúde mental comprometida em memes não é só desrespeito, sabe, gente? É perpetuar o estigma, negar a dignidade de quem já luta tanto, sabe? Pra existir uma sociedade que já é tão problemática. Isso não é um caso isolado, sabe? Quantas outras Marlenes por aí a gente vê? Praticamente que diariamente. Toda semana nasce uma Marlene nova na internet, sabe? E quantas Marilenes mesmo não têm seus trechos de entrevista, seus surtos, seus choros, suas fragilidades transformadas em conteúdo engraçado, gente. Isso acontece todo dia,
talvez é um momento importante, seja até quando vamos rir da dor dos outros sem medir consequências. E se em vez de ironia, cada compartilhamento fosse um alerta? E se a cada vez que alguém recortasse um trecho como esse, a legenda dissesse: olha como precisamos falar de saúde mental com seriedade. A memória da Marlene nos pede isso. Que sua voz não seja lembrada apenas como um meme, sabe? Mas como uma denúncia do quanto ainda precisamos aprender a ouvir. A acolher, a respeitar quem carrega dores invisíveis. Porque a dignidade de alguém nunca deveria ser matéria-prima pra piada, sabe? É muito triste ver isso acontecendo praticamente que diariamente nas redes sociais. E, infelizmente, a gente vai no efeito manada, republicando um vídeo sem maldade nenhuma, mas que, infelizmente, acaba caindo em várias Marlenes que ainda estão vivas. Sobre a Marlene, gente, né, que é a protagonista de Ouvidores de Vozes, não há registros públicos confiáveis que detalham data, causa de morte e tal, né? Então, em respeito à família e à memória dela, eu prefiro não ficar aqui especulando coisas. A gente tem que lembrar sobre o que permanece. E isso é verificável no filme, né? Que é a força da sua história, sua carta à felicidade e o impacto que ela deixou em quem assistiu o documentário. E acredite em mim, você vai querer assistir esse documentário. Gente, assim, eu dei uma pesquisada a respeito da vida da Marlene, para além do que acontece, né, que a gente vê no documentário. Tentei buscar assim com bastante cautela e tal, pra, né, não ficar aqui fazendo suposições nem nada. Então, assim, na filmagem, a Marlene aparece dividindo sua rotina com esse peso invisível que são as vozes, né? O isolamento social, o estigma, como eu disse, e a busca pelo tratamento no sistema público de saúde, o CAPS. Em muitos momentos do documentário, mostra como suas vozes interferiram, né, em suas relações e como ela é percebida pela família, pela sociedade e na própria noção, sabe, tipo de identidade, sobre quem ela é, dignidade, essas coisas, né? Embora o documentário não exponha todos os detalhes da vida pessoal dela, como tipo a infância, a família bem extensa por dizer mesmo, né? Não fala muito sobre memórias anteriores e tal. O que ele revela, né, já é muito forte. Uma mulher que viveu numa interseção entre o sofrimento, coragem, sabe? Entre vozes que exigiam muito a atenção dela e uma vontade visceral de ser vista. Há um momento simbólico, né, que entrou pro imaginário, acho que de muita gente que assistiu, pelo menos na minha, é a carta que a Marlene lê, dirigindo-se à felicidade, sabe? Ela pedindo não mais persegui-la, sabe? Ela tá meio que convidando a felicidade, como se sua vida tivesse sido uma longa espera de esperança, sabe? É bem doída essa carta, inclusive. Acho que mais pro final, se eu encontrar a carta na íntegra, eu vou ler aqui para vocês, né? É importante a gente reforçar, principalmente, né, tipo, porque não há registros confiáveis, né, públicos que informem a causa da morte da Marlene, como eu disse, né? Não tem nenhuma entrevista oficial sobre isso, nenhum comunicado da família, nenhuma reportagem, nada disso foi acreditado no documentário, né, sobre as circunstâncias que ela veio a falecer. Isso significa que, para além do documentário, muitos aspectos da sua história permanecem em silêncio, sabe? Protegidos, perdidos. Eu fiquei muito triste de não encontrar mais nada sobre a Marlene. Mas ainda assim, né, que silêncio é poderoso esse, né, que tipo permanece, ninguém acha nada, né, mas esse silêncio nos convida a refletir sobre quantas histórias de pessoas com sofrimento psíquico são assim.
com partes visíveis, partes ocultas e memórias que dependem de quem as conta e de quem as escuta. A Marlene, que a gente conhece pelo documentário, né, é uma Marlene resistente. Aquela, sabe, eu achei ela muito corajosa pelo fato dela expor mesmo, sabe? Ler a sua carta, sabe? Atravessar olhares de dúvida, mesmo cercada por vozes e por tremores invisíveis, ela nos mostra que quem ouve as vozes também merece ser ouvido. Sua imagem não pode ser reduzida a esses memes que saem pela internet, por rótulos ou fragmentos em redes sociais que só postam com aquela ironia embaixo na legenda. Ai, minha segunda-feira começou assim. Ah, a diferença é que ela ouve as vozes. Gente de Deus, vocês têm noção do tanto que isso é sério? Ela teve uma vida inteira, sabe? Teve alegria, teve as dores, lembranças que talvez a gente nunca vai saber e um legado de voz que permanece, sabe? É muito tenso essa questão da Marlene inteira, muito delicado. Eu estava até pensando se eu ia fazer esse programa a respeito disso, porque eu queria muito falar sobre isso, não pelo hype que a galera tá fazendo e tal, mas mais porque é um tema que cabe aqui dentro do Crise, né? Que é falar sobre uma pessoa que visivelmente está o tempo todo em crise sobre essas falas, né? E depois de ver o documentário e fazer a pesquisa que eu fiz, né? Quando eu penso na Marlene agora, eu não consigo mais reduzir a história dela apenas ao diagnóstico, sabe? Ou às vozes que a acompanharam a vida inteira. Penso numa mulher que atravessou a vida pedindo felicidade, um espaço de permanência e não apenas visitas breves de pessoas que vêm e vão, sabe? Ela sabia e nos ensinou que a solidão não vem só da ausência de pessoas, mas também do silêncio de algo que todos buscamos, o sentimento de pertencimento, de paz e de uma alegria que dure. No documentário Ouvidores de Vozes, a Marlene abre o coração dela diversas vezes, sabe? Com uma coragem que é rara de se ver hoje em dia, de pessoas que estão passando por algum tipo de situação por conta de alguma questão psicológica, sabe? Cada palavra dela, sabe, ela não só revela a dor que ela tá sentindo, a dor de quem esperou demais por instantes de alívio, mas também um gesto poético de transformar esse sofrimento todo em linguagem. O peso que ela carregou na vida pessoal, a vida toda, né? A vida profissional, o estigma, a falta de compreensão, tudo isso se encontra na carta, que ao mesmo tempo denuncia e consola. Hoje, né, ao me lembrar dela, ela que nos deixou em 2024, podemos acolher essa carta com um legado, sabe? Não é apenas um texto, mas um testamento, sabe? De quem mesmo vivendo sob o ruído dessas vozes, ainda acreditava que a felicidade podia um dia se demorar por mais tempo, sabe, ao lado dela. Infelizmente, como eu disse, né, a Marlene se foi no ano passado, sabe, eu escolhi ouvir essa carta de novo, depois do documentário e antes de gravar esse episódio, sabe? Eu aqui no estúdio sozinho, ouvi essa carta e ouvi não só com os ouvidos, sabe? Mas com a memória dela, sabe? Nela eu escuto a promessa de um descanso possível, de um anseio por esse alívio, de uma dignidade que não é negociável, de uma vida que vale pelo simples fato de existir. Fico com essa imagem da Marlene em pé, sabe? Olhando pra frente, dizendo com o corpo inteiro que quem ouve vozes merece palavra, merece trabalho, merece afeto e merece futuro. Se eu pudesse responder aquela carta, a essa carta que ela escreveu, eu acho que eu agradeceria a ela. Eu diria obrigada por nos ensinar que ouvir vozes
não cancela a sua própria voz. Obrigado, né, por nos lembrar que ninguém é reduzido ao seu próprio diagnóstico. Obrigado por transformar essa dor em linguagem. A felicidade que ela escreveu, sabe? Pode até não ser barulhenta, mas é verdadeira. Permanece até agora. Gente, nesse momento eu vou ler a carta da Marlene, tá bom? Queria que vocês ouvissem assim com o coração aberto. É uma carta simples, de uma mulher simples, mas de muita garra, muita coragem, que viveu anos, né, da sua vida ouvindo essas vozes que muitas vezes silenciaram a dela própria, tá bom? Viveu com o estigma da doença, com os olhares dos outros por conta do seu diagnóstico e que por muitas vezes foi resumida a ele, a esse diagnóstico. Carta de Marlene Maria Rosa de Barros, na íntegra. Querida Felicidade, gostaria de chamá-la de fiel amiga, companheira, mas eu não posso. Durante minha vida inteira eu te chamei, corri atrás de você, pedi a Deus para que se tornasse minha amiga, mas todo esse esforço foi em vão. O tempo foi passando até que li algo assim: o verdadeiro amigo é aquele que está sempre presente nas horas boas ou ruins. Com a gente não foi bem assim. Nem sempre você estava comigo. Sabe quem estava comigo nessas horas? A tristeza. Essa foi minha verdadeira amiga, que nunca me abandonou, permaneceu sempre ao meu lado, firme, fiel, desde o dia em que nasci, até nesse momento em que estou narrando. Minha cara Felicidade, não vou mais correr atrás de você, mas se um dia quiser ser minha amiga, que seja para sempre e não por alguns momentos. Marlene Maria Rosa de Barros. Esse episódio realmente vai ser um pouquinho mais curto. Gente, não se esqueçam de seguir o episódio na plataforma em que você está assistindo, ouvindo, tá? Se for no YouTube, deixa seu like, se inscreve, deixa um comentário de apoio às pessoas que estão passando por esse tipo de situação, tá bom? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, segue a gente aí também, avalia com 5 estrelas para ajudar esse podcast a chegar em mais gente, essa sementinha que a gente tem plantado. Esse podcast tem sido um projeto meu muito especial, tenho muito carinho de estar fazendo esse projeto e fico muito feliz de ter vocês como grandes seguidores, vocês aí que sempre me dão um feedback legal, vocês que estão sempre aí me apoiando e eu ouvindo cada vez mais um feedback absurdo, assim, sabe? Esses dias fui encontrar com uma amiga por aniversário dela e aí tinha outros amigos lá e o feedback de cada um era melhor que o outro. Eu fiquei assim, falei, gente, realmente tá fazendo sentido o que eu tô fazendo e não tem coisa mais prazerosa no mundo do que você perceber que o que você tá fazendo sentido pras pessoas, sabe? Então é isso, tá bom? Essa semana eu tô um pouquinho corrido, mas eu acho que eu consegui falar tudo que era necessário falar a respeito desse caso, tá bom? Para que a gente se atente mesmo a parar de fazer piadinha a respeito de quem tem transtorno. Eu sei que às vezes é legal, você tá ali e tal, mas será que o outro tá confortável com isso? Se o outro é seu amigo e ele faz piada, conversa com ele. Você faz piada porque você não se importa mesmo, você não pesa tanto pra você, ou porque já tá acostumado com as pessoas fazendo piada a respeito da sua condição, sabe? Então, assim, eu não poderia deixar, né, de falar nesse episódio a respeito da importância do CAPS, né, no SUS. O CAPS, para quem não sabe, é um Centro de Atenção Psicossocial, né? No Brasil existe esse espaço, né, que muitas vezes não ganha tanta visibilidade, mas que salva a vida todos os dias, gente.
Ele é parte do SUS, é integrado ao SUS e está presente justamente para acolher quem enfrenta transtornos mentais como ansiedade, depressão, esquizofrenia, várias questões, até questões de vícios em drogas, sabe? E o sofrimento profundo de quem, como a Marlene, conviveu a vida inteira, sabe? Com essas vozes. O CAPS, gente, é bom alertar que é uma instituição gratuita e tem uma proposta que vai além do simples atendimento médico, né? Que ele oferece acompanhamento contínuo, grupos de apoio, oficinas, consultas com psicólogos, psiquiatras, além de suporte para as famílias, né? Que também muitas das vezes sofrem bastante quando tem uma pessoa que está passando por algum desse tipo de situação, tá bom? Não se trata, o CAPS ele é bom por outros motivos, né? Porque, tipo, não se trata só de apenas prescrever remédios, sabe? Mas lá eles tentam criar uma rede de apoio de garantir que ninguém precise atravessar sozinho a sua dor, tá bom? É importante lembrar que, em muitos casos, as pessoas que enfrentam esses transtornos são afastadas, né, das escolas, do trabalho, do convívio social, né? E o estigma acaba empurrando essas pessoas para a margem da sociedade, para a marginalidade. O CAPS, o papel dele é tentar trazer de volta essa galera, né? A dignidade, sabe? O oferecimento não só o tratamento, as medicações e tal, que faz parte do tratamento, mas também a oportunidade de convivência, de se ressocializar, né? E principalmente da reconstrução da autoestima dessa pessoa que geralmente não tá legal. E num país tão desigual quanto o nosso, em que todos podem pagar, aqui aliás, né? Que nem todos podem pagar por terapias particulares ou internação em clínicas privadas e tal, o SUS garante esse direito de forma universal, sabe? Isso é fundamental, porque saúde mental não é luxo, não é capricho, é um direito humano. E se quisermos, né, honrar a memória como a de Marlene, nós precisamos lembrar, né, que fortalecer os CAPs é fortalecer a vida, porque cada pessoa atendida ali dentro é uma história que pode ser transformada, gente. O cuidado público, gratuito e de qualidade pode ser a diferença entre alguém que desiste e alguém que encontra um novo sentido para continuar, tá bom? Então você aí que precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de algum tipo de sustento, sabe? De uma parceria, de uma rede de apoio, não sinta vergonha de buscar ajuda. Converse com seus amigos mais próximos, conversa com seus familiares, ou então, né, que é o mais importante, não tenha vergonha de ir procurar ajuda no CAPS, tá bom? É um sistema que tá aí, que funciona, sabe? Eu digo isso com propriedade, porque eu também faço acompanhamento pelo CAPS. Então, é um sistema que tá ali para te ajudar, poxa. E você precisa fazer o que para muitos parece ser o mínimo, que é dar esse primeiro passo, mas às vezes pra gente que tá passando por determinada situação é o mais difícil, é isso, é dar o primeiro passo. Eu, quando fui na primeira consulta no CAPS, eu fiquei surpreso pela maneira em que a gente é recebido, pela forma em que a gente é tratado, sabe? Eu achei realmente que ali é um lugar que tá preocupado com você, tá preocupado com a gente, tá bom? Então, assim, não sinta vergonha, não se desespere. Se você precisar de ajuda, ai, Flavi, não sei como fazer, tenho vergonha, tenho não sei o quê, as minhas redes sociais estão disponíveis para você, tá bom? No @oiflavi com 2 L's ou no @crise.desistencial, tá bom? Só mandar alguma mensagem lá por inbox, caso tenha vergonha. Não vou te expor em lugar nenhum,
tá bom? Mas eu posso tentar te aconselhar de alguma forma, ou se você quiser só trocar uma ideia, ou você quiser só falar, sabe, sem ouvir, eu posso estar ali para te dar esse apoio que muitas das vezes a gente não tem em casa e muitas das vezes a gente tem vergonha de falar com pessoas muito próximas, tá bom? Então, um beijão para vocês que assistiram, aliás, que ouviram esse episódio, tá? Então, fiquem bem, busquem ajudas, pelo amor de Deus, ou por tudo que é mais sagrado para ti, tá bom? Você merece uma segunda chance, a sua família merece te ver bem. Ninguém merece passar por qualquer tipo de situação psicológica, questões de transtornos, de qualquer outra questão sozinho, tá bom? Então, grande beijo da Flavi e não surtem.